Querido irmão, querida irmã, graça e paz, meu nome é Jefferson Pereira e eu sou pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tupã. A mensagem a seguir é uma síntese do nosso culto do último domingo. Que você seja abençoado grandemente. Caso você queira mais material como esse, você pode estar acessando www.ipbtupan.com.br. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 17. João capítulo 17, versículos de 1 ao versículo 11, diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Versículo 9. Nesse momento, Jesus ora por mim e por você. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, Eterno e Misericordioso, a tua palavra é uma lâmpada ante nossos pés e uma luz em nossos caminhos, Senhor. Costumeiramente aos domingos, teu santo dia, o Senhor nos dá, Senhor, este privilégio de estarmos em comunhão, presencialmente, Senhor, desfrutando, Pai, da presença do meu irmão e da presença do teu Santo Espírito, Senhor. Louvado é o Senhor. Obrigado pela comunhão dos santos, obrigado por estarmos aqui, Senhor, nesta porta aberta, que o Senhor fixou na cidade de Tupã, para que o teu nome seja glorificado. Agora, Senhor, abre e ilumina os nossos sentidos, para que tudo aquilo que ouçamos, Pai, o teu Santo Espírito nos faça interpretar da maneira correta, nos faça crescer em graça e em verdade. Saiamos daqui transformados para a glória do nome de Deus. Oramos, Senhor, por cada família aqui representada, oramos por cada pai, oramos pelas mães, pelos filhos, pelos netos, oramos pela família, Senhor. Oramos pela tua obra, oramos pela tua igreja. Fala conosco o que nós te pedimos, Senhor. Queremos ser mais do que fiéis, queremos verdadeiramente ser teus filhos, filhos de um Pai amoroso. Oramos em nome de Jesus, tua igreja diz amém. Queridos irmãos, esse é o tema da minha mensagem nesta noite, mais do que fiéis, filhos de um Pai amoroso. Posso ver aquela cena como se fosse hoje. Pastor Tad Thompson conta que a sala, as cadeiras de metal, o flanelógrafo, o carpete mofado e todos os meus amigos da igreja reunidos para o ritual da semana. Que ritual é esse, pastor Jefferson? A escola bíblica dominical. Acomodado na cadeira encostada na parede, eu não via nada de especial naquela lição. A reunião era apenas mais uma chance de estar com meus amigos, escutando uma história que eu já tinha ouvido milhares de vezes. E olha, não é exagero. Eu tinha ouvido a mensagem singela da salvação pelo menos 1000 vezes. Afinal de contas, meu pai era um pastor batista, nunca deixou de compartilhar o evangelho. Minha mãe
sempre conversava comigo sobre o Evangelho. Nossa igreja nunca deixou de proclamar a palavra santa do Senhor, o Evangelho. Eu já tinha ouvido a mensagem da Ruth Cruz tantas vezes que quando a professora começou a repeti-la naquele domingo, a história mais me parecia um par de sapatos velhos, confortáveis, mas comuns. Apesar daquilo, havia alguma coisa especial naquela mensagem. O Espírito Santo iniciou sua obra no meu coração naquele domingo pela manhã. Sem mais, sem menos, alguma coisa mudou. Eu percebi então de maneira completamente nova que a cruz tinha a ver com o meu pecado e que aquela história bastante conhecida exigia uma resposta. Eu fiquei desarmado, eu fiquei convencido de que era um pecador. Eu passei o resto do dia imaginando Jesus pregado na cruz, Jesus morrendo e sendo sacrificado em pagamento pelo que eu tinha feito. Eu lembro-me vividamente, de que naquela noite, deitado na minha cama, fiz uma oração simples, uma oração como só uma criança sabe fazer. Eu pedi que Deus perdoasse os meus pecados. Queridos, não foi a maior confissão que o mundo já ouviu. Também não foi perfeita do ponto visto da teologia. E nem precisa também do ponto visto da soteriologia. A soteriologia é parte da teologia sistemática que cuida da salvação. Mas foi a obra do Espírito Santo em mim. Está de conta que, de modo gentil e persuasivo, levou um garoto de apenas 6 anos até a cruz do Salvador. Eu penso carinhosamente que naquele domingo, como o dia que eu nasci de novo, pelo poder do Espírito Santo que trabalhou em minha vida, por meio da proclamação do Evangelho. Quando reflito naquele dia, não posso deixar de reconhecer que 2 grupos de pessoas foram vitais em minha conversão e subsequente discipulado: meus pais e minha igreja local. O plano de Deus é que haja uma bela parceria entre o lar e a igreja local. Quando eu e você, meus amados irmãos, nos deparamos com João, capítulo de número 17, e a oração de Cristo Jesus, o primeiro versículo, aí na sua Bíblia, projetado também aqui, diz: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Que hora é essa, pastor? Já sei, reverendo, o senhor está falando porque domingo passado o senhor perdeu a hora, né? O senhor se empolgou e foi embora. Não, irmãos, não é esse tipo de hora. Mas é o presente momento em que vivemos. A pós-modernidade repleta, de diversidade, repleta de culturas, repleta de normativos a coisas que jamais pensaríamos poder entrar em nossa casa, em nossa igreja, em nossas escolas. E como dizia o meu avô, somos obrigados a engolir em seco, goela abaixo. Pai, é chegada a hora. Que tipo de hora? João 7,30 diz: então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Jesus conhecia a sua hora, Jesus conhecia o seu momento, eu e você conhecemos o momento. Convido você a retornar no Evangelho de João, ao capítulo de número 2, o primeiro milagre do Senhor, as bodas em Caná da Galileia, uma festa de casamento, um momento sublime, um momento único. João capítulo de número 2, versículo de 1 em diante, diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Uma festa em família, uma festa com os amigos, uma festa com os queridos. Versículo 3. Juninho, olha só o que aconteceu, Juninho. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Puxa, pastor, domingo passado o senhor já, domingo o senhor já pregou sobre vinho, hoje de novo vinho, na mesa da Santa Ceia, vinho. A mãe de Jesus falou assim: acabou o vinho. Para o judeu acabou o vinho, acabou o quê? Acabou a festa.
Para o judeu, acabou o vinho, acabou a festa. Acabou a festa, acabou o quê? Acabou a alegria, acabou a celebração. Mas, meu Deus do céu, pastor, não é um ofício fúnebre, é um casamento. Não pode acabar a celebração, não pode acabar a festa. A festa precisa durar 7 dias. Alguém fez uma conta errada, alguém deixou cair aí uma jarra de vinho, quebrou e não contou para ninguém. Versículo de número 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus diz, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe respondeu, mulher, que tenho eu contigo? Mulher, que tenho eu contigo? Vamos parafrasear de modo muito respeitoso. Ô mamãe, o que eu estou te devendo, mamãe? Mãe, eu sou convidado, eu não sou o responsável pela cozinha. Eu não sou responsável eu não sou mestre de cerimônias. Eu não sou cerimonialista, eu não sou a pessoa. Desculpa. Ei, eu só estou aqui celebrando. Ainda não é chegada a minha hora. Jesus sabia exatamente a sua hora. Jesus sabia exatamente o seu momento. Aquela não era ainda a hora do Senhor se mostrar de modo glorioso. Entre mentes, versículo 5, observe o comportamento de Maria. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. E ele poderia ter dito o quê? Olha, a gente acabou o vinho, vamos acabar com a festa, vamos embora. Ele poderia ter dito isso, mas não, ele escolheu fazer um milagre, porque ele conhecia o tempo dele. João, capítulo de número 8, versículo 20, proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu também, por quê? Porque não era chegada ainda a sua hora. João, capítulo de número 12, versículo 23, disse Jesus, agora sim é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E finalmente, versículos 27 e 28 do mesmo capítulo, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu, Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com esse propósito eu vim para esta hora. Pai, então glorifica o teu nome. E então veio uma voz do céu, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Se você parar para pensar, tudo em nossa vida gira em torno do tempo. Nascimento, aniversários, amanhecer, entardecer, anoitecer, hora de despertar, hora de se alimentar, hora de se exercitar, hora de trabalhar, de descansar. Não é à toa que o Senhor nos ensina desde o Antigo Testamento. Texto citado pelo nosso professor Diogo no último sábado na Osmose, Eclesiastes 3, há um tempo certo para todas as coisas. Há um tempo para todas as coisas. Pastor, mas por que o senhor fala isso? Porque eu gostaria que hoje nossa igreja estivesse muito mais repleta. Ela já está repleta. Mas os visitantes que eu vi na semana passada não estão aqui hoje. E o meu coração pastoral fala assim, puxa vida, onde foi parar essa pessoa preciosa que não está aqui? E aí eu olho para a pessoa que convidou na semana passada e vejo nos seus olhos a frase assim, pastor, não deu, não veio, não quis voltar. E aí onde eu me escondo, onde eu me refugio, na palavra que diz, há um tempo certo, Jefferson, para todas as coisas. E que tempo é esse? Nós sabemos o tempo que estamos vivendo. João, capítulo número 4, versículos 23 e 24 diz, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para serem os seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando, pastor? Já chegou, já é hora. É agora. É aqui, é hoje. Adorar é muito mais do que você sair de casa com uma roupa bonita, assentar-se aqui e orar pelo encerramento do culto. Adorar é muito mais do que eu e você saímos de casa e ao retornar ter em nossa consciência que nós fizemos o nosso bom trabalho e cumprimos a nossa tarefa cristã. Adorar é muito mais do que estarmos aqui presentes em um culto.
é em espírito e em verdade. João 5,25, o Senhor comprova isso dizendo: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pastor, os mortos, nós estávamos mortos em delitos e pecados, irmãos. Ocorre um milagre na vida da pessoa, chamado regeneração, porque o morto não pode fazer nada, então ele é regenerado ao ouvir este evangelho, este mesmo evangelho que talvez você tenha ouvido 1000 vezes. Igual o Tad Thompson contou na introdução. Já tinha ouvido 1000 vezes, já sabia de cor. Agora vai por ali, agora vai fazer... Já sei, acabou. Mas de repente, alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? Chegou a hora do Senhor operar o seu milagre. Chegou a hora do Senhor libertar das cadeias. Chegou a hora do Senhor dizer assim: você é meu, você me pertence. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou. Já chegou. O texto continua dizendo: glorifica o teu filho para que ele te glorifique. Irmãos, existe uma coisa chamada processo na nossa vida. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique a ti. Nós recebemos do Senhor uma fonte de água viva, é criada dentro de nós, e nós agora então ecoamos esta boa mensagem do Evangelho. E agora a nossa boca, que antes era repleta de palavrões, era repleta de coisa ruim, era repleta de reclamações, ela ecoa a boa mensagem do Evangelho. Que mensagem é essa, pastor? Que breve Jesus voltará. E que todo aquele que entregar o coração ao Senhor, que ouvir esta palavra e compreender que precisa dele como Senhor e Salvador, será salvo. Se creres com o teu coração e confessares com a tua boca, serás salvo. Salvo do quê, pastor? Do inferno, do sofrimento eterno. Não é apenas a ausência do Senhor, é algo muito pior. E agora, quando ecoamos então esta mensagem, passamos por um processo. Mas pastor, eu tenho ouvido esta palavra domingo após domingo. Entra ano, sai ano, eu escuto essa mensagem. Imagine, por gentileza, uma corda. Imagine na ponta da corda, nos últimos 30 centímetros, um adesivo vermelho enrolado. Imagine. Essa corda, ela não tem fim. Mas você consegue destacar o quê? Os últimos 30 centímetros onde está aquele adesivo vermelho enrolado. Aquilo te chama a atenção, é uma corda branca, muito comprida. E aí você fala: pastor, não adianta. Deus não me ouve, Deus não me quer, Deus não me ama. Ele não se importa comigo. E eu quero responder para você: é porque você está olhando apenas para os últimos 30 centímetros de toda a extensão do plano de Deus para a sua vida. Essa extensão é uma extensão eterna. Mas como nós lemos hoje na liturgia do culto, se hoje você ouvir a voz do Senhor, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Achegue-se ao Senhor, porque os teus caminhos não são os caminhos do Senhor, nem os teus pensamentos, os pensamentos do Senhor. Quando você pensa de maneira medíocre, perdoe-me, irmão, quando você pensa de maneira pífia, de maneira baixa, quando você pensa dessa maneira sem fé, não é o pensamento do Senhor jamais. Quando você caminha pelos seus próprios caminhos de pecado, de lascívia, de erro, de libertinagem, que é diferente de liberdade, não é o caminho do Senhor. Pastor Jefferson, ok, já entendi, estou arrependido, o que devo fazer? Ouça a voz do Senhor que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o Senhor Jesus. Se você se chegar ao Senhor Jesus e falar: Senhor, minha vida está toda encrencada, toda torta, endireita os meus caminhos, Ele te tornará reto, Ele te tornará salvo, justificado, porque essa é a vontade do Senhor. E caso você não compreenda isso, permita-me deixar com você um conselho.
Pare de falar besteira dizendo que Deus não ama você. Pare de falar besteira dizendo que Deus não se interessa em você. Pare. Se você não compreende a obra de Deus, espere o tempo da obra de Deus na sua vida. Mas nunca diga que Ele não te ama, porque o Senhor te ama. Pastor Jefferson, como compreender que Ele me ama? O segundo ponto fala isso. O versículo de número 2, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda vida eterna a todos o que lhe deste. O que é vida eterna? O versículo seguinte responde. Versículo 3, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Mas, pastor Jefferson, não tem um outro Deus? Tem. Até hoje o seu Deus era o seu dinheiro. Até hoje o seu Deus era o seu emprego. Até hoje o seu Deus era o seu projeto. Seu projeto fitness, que você não falha. Até hoje o teu Deus, na verdade, entendeu? Era a sua dieta regrada. Até hoje o teu Deus eram todos aqueles remédios que você toma 8, 9, 10 e meia, 11, 40, 2 da tarde, 15, 16, 19, 30, 20, 30. Esse era o teu Deus. Pastor, o que eu faço então? Então entenda que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Porque remédio nenhum pode sarar uma depressão que se encontra no vazio de Deus da sua vida. Puxa, pastor, o senhor está mandando jogar fora meus remédios? Não, jamais, muito pelo contrário. Lucas, evangelista, era médico. Quando você observa no Antigo Testamento, havia um rei que estava doente, salvo o melhor juízo, o rei Ezequias. Isaías vem, profere-lhe uma palavra de sentença, dizendo, olha, Ezequias, você vai morrer. Prepara a tua casa aqui, dessa você vai passar para melhor. Vira as costas, estou parafraseando o texto, sai da presença do rei, o rei encosta o rosto na parede e chora copiosamente. Chora arrependido, chora pedindo perdão ao Senhor. Chora dizendo, Senhor, por favor, não faça isso. Quando Isaías chega no pátio do palácio do rei, Deus fala assim, volta porque eu escutei o choro do rei, eu ouvi sua oração e eu vou lhe dar mais um tempo de vida. Quando Isaías volta, Isaías faz uma oração pelo rei? Não. Ele chacoalha a mão e faz alguma coisa? Não. Ele dá uns gritos? Não. Ele fala assim, olha, o Senhor ouviu tua oração, viu tuas lágrimas, vai te dar mais um tempo de vida. Aí olhou assim para um serviçal do rei e falou assim, coloca uma pasta de figos sobre a enfermidade e ele será curado. Já deu até a receita do remédio. Precisamos dos remédios. Precisamos do profissional da psiquiatria, da psicologia. Precisamos. Mas antes de tudo isso, precisamos reconhecer que somos pecadores e que sem Jesus, nada disso adiantará. Precisamos de Jesus e confessar nosso erro, nosso pecado, nossas más ações que têm se transformado o quê? Em traumas, em problemas. Quando falamos sobre vida eterna, falamos sobre conhecer o Senhor e obedecê-lo. A vida eterna é essa, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que é eternidade? Herman Bavinck, escrevendo em sua dogmática, fala que a eternidade de Deus, contrária ao deísmo, é qualitativa e não apenas quantitativamente. Não é apenas quantidade, mas sim qualidade. Uma extensão infinita de tempo. A teologia cristã, ele adverte, deve evitar o erro do panteísmo, que simplesmente considera a eternidade como uma substância, uma essência do próprio tempo. A eternidade exclui um começo, exclui um fim, uma sucessão de momentos. Deus é não gerado, Deus é incorruptível, Deus é imutável. O tempo é o modo de existência de todas as criaturas finitas, eu e você, como já vimos. Entretanto, Deus é o eterno eu sou, aquele que não tem começo nem fim e não é sujeito à medida ou contagem de sua duração. A eternidade de Deus, porém, não é estática ou imóvel, mas a plenitude de existência, presente e imanente em cada momento do tempo. Deus permeia o tempo, e cada momento do tempo com sua eternidade, ele mantém uma relação definida, entrando nele com sua eternidade.
A infinitude, no sentido de não ser confinado pelo espaço, é sinônimo da sagrada onipresença de Deus. Embora o céu e a terra não possam contê-lo, ele não pode ser excluído do espaço. Essa onipresença inclui tanto o ser de Deus quanto o seu poder. Deus não está em um lugar, embora preencha o céu e a terra. Ele é exclusivamente um lugar para si mesmo. Aqui, novamente, precisamos nos lembrar de que em cada atributo falamos de Deus em termos humanos. Deus se relaciona com o espaço, com o infinito, existindo dentro de si mesmo e também enche a plenitude de cada ponto do espaço que sustenta por sua imensidade. Uau, pastor! Significa isso? Que eu preciso de Deus. Que Deus é eterno e eu sou finito. Ai de mim! Não foi o que o profeta disse? Ai de mim, porque sou um homem pecador, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim! E o que aconteceu de imediato? Deus do seu trono respondeu, é verdade, você está encrencado, viu, Isaías? Você veio aqui para morrer queimado aqui. Não. Um serafim sai de imediato, com uma tenaz pega uma brasa, toca nos lábios, aí eles falam assim, olha, o teu pecado, a tua iniquidade foi tirada. Teu pecado, tua iniquidade foi sarada. E aí sai uma voz do alto e sublime trono. A quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías, cheio de fé, cheio de ousadia, consciente da obra do Senhor em sua vida, da obra desse ser eterno, onipotente, onipresente, onisciente, diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas, pastor Jefferson, essa história, esse relato, ele agorinha era um pecador, sim, e nós também. Agora há pouco, antes de começar o culto, eu e você reclamávamos, porque não tínhamos nos organizado mais cedo. Agora há pouco, antes do culto, nós reclamávamos, porque estava muito quente ou muito frio, ou aquele mosquitinho pequenininho que tem em Tupã, Deus que me perdoe, né? Aquele mosquito. Reclamávamos. E aí, quando a gente chegou naquela porta e se deparou com o povo de Deus, com a palavra de Deus, disse, Senhor, não há um outro lugar que eu queria estar, porque eu quero passar a vida eterna contigo para sempre. Naquele lugar que o Senhor nos preparou, não há morte, não há luto, não há doença, não há enfermidade, não há dor, não há tristeza, não há insetos, graças a Deus. Existe a sua presença santa e a comunhão dos santos. Diante disso tudo, onde fomos parar? O texto continua e diz, eu te glorifiquei aonde? Na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Muito bem. O texto continua, e no versículo de número 11 diz, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um como nós. Philip Yancey, escrevendo um livro maravilhoso, chamado Jesus, que eu nunca conheci, em determinado capítulo, escreve da seguinte maneira, Senhor, por que é que fostes embora e deixastes a igreja em nossas débeis mãos? Nós não sabemos como nos comportar com a igreja, nós não sabemos como nos comportar com o nosso irmão, nos falta paciência, nos falta resiliência, nos falta amor, nos falta longanimidade com o nosso irmão. Nos falta uma milha a mais, nos falta a capa e a túnica, nos falta, Senhor, por que fostes embora? Tudo era mais simples quando tu estavas aqui. Vede, Senhor, um cego de nascença, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse assim? Não, nem este, nem seus pais. Ele nasceu assim para que o poder de Deus se manifestasse nele. Mas hoje, Senhor, nós enfrentamos doenças, enfermidades e dizemos, por que o Senhor não cura? Puxa, por que o Senhor não leva embora essa dor? Afinal, eu sou teu. Afinal, eu te amo. Por que o Senhor não regulariza? Onde fomos parar? Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste para que eles sejam um.
para que haja unidade, assim como nós somos um. Atos capítulo de número 1, versículo 9 em diante, você vai ver que ditas essas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. Os discípulos estão ali. Logo depois do Pentecostes, logo depois de serem cheios do Espírito Santo, e começam a olhar Jesus subindo, voltando para a presença do Pai, e aí começa a fazer careta para o céu, eu imagino, não diz a Bíblia. E aí anjos aparecem e dizem assim: varões galileus, que estáis olhando ao céu, ao alto, esse mesmo Cristo que viste subir, voltará mais uma vez, retornará. O autor aos Hebreus escreve: ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O meu e o teu Deus está sentado em um trono, num alto e sublime trono. E há uma promessa para mim e para você. Nesse mesmo trono nos sentaremos um dia, para a glória do nome dele. Como agir, pastor? Primeiro, compreendendo que essa é a hora. Que hora? De uma mudança radical de vida. Uma mudança radical na nossa rotina. Que mudança, pastor? Uma mudança na nossa fidelidade. Sermos fiéis ao Senhor. Você diz que ama o Senhor? Sim, pastor, eu amo o Senhor. Você ama Jesus? Amo Jesus. Então por que você troca ele por qualquer coisa? Você ama a palavra do Senhor? Ama a palavra do Senhor. Pastor, ama. A Bíblia Sagrada é uma literatura incrível, sobrenatural realmente. 66 livros inspirados por Deus. Então por que é que para lê-la você tem que se disciplinar, e se policiar, e se agendar? E mesmo assim, muitas vezes, você não consegue desfrutar das Sagradas Letras que podem te fazer sábio para a salvação em Cristo Jesus. Você ama a casa do Senhor? Sim, pastor, amo a casa do Senhor. Louvado seja Deus que acabou a pandemia. Podemos nos abraçar, podemos nos cumprimentar, podemos estar aqui no culto público. Puxa, Deus é muito bom, hein? Reformou nossa igreja, não há mais locais para se tropeçar, nossos bancos são confortáveis, só pode pregar 2, 3 horas, a gente nem sente, esse banco é incrível. Esse ar-condicionado aqui assoprando, nossa, que maravilha. Então por que, irmãos, que na terça-feira, onde oramos uns pelos outros, você não está aqui? Por que no domingo pela manhã, quando você tem a oportunidade de interagir, de interromper, de perguntar, de arguir, de discutir, você não está aqui? Ah não, pastor, domingo de manhã eu já trabalho toda semana, né? Acordo cedo, né? Domingo de manhã eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas eu e minha cama no domingo a gente... Uma mudança radical, compreendendo que esse é o tempo. Esta é a hora, Pai, é chegada a hora. Que hora de eu ser um filho fiel? De eu não ser somente, na verdade, uma pessoa, membro de igreja, um número. De eu ser, na verdade, um servo teu, feito em imagem e semelhança do Senhor. Assim como o Senhor se esvaziou, vou me esvaziar. Assim como o Senhor se doou, vou me doar. Assim como o Senhor se entregou, vou me entregar. Para quê? Para que eu possa viver a vida eterna contigo. Ainda que saibamos muito bem, amados irmãos, que a salvação não é por obras, mas sim pela graça. Mas essas obras que o Senhor já preparou para que andássemos nela, segundo Efésios, são a prova, são a comprovação de que eu fui salvo. É o que comprova que o Senhor realmente tocou meu coração, transformou. Não há conforto nesse mundo, não há dinheiro nesse mundo, não há beleza nesse mundo para mim. O que eu quero? Eu quero o Senhor, eu quero a glória, eu quero ver face a face o meu mestre, eu quero abraçá-lo e dizer: Senhor, Senhor, que bom que o Senhor veio me buscar, que bom. Já ali vejo meu pai Abraão, já ali vejo outros irmãos meus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado. Não fora o Senhor, eu teria me perdido. Não fora o Senhor, não estaria aqui. Não estaria aqui. Mas aprove ao Senhor me salvar. Por quê? Porque onde eu fui parar? Eu fui parar nos braços do meu Redentor. Quando eu ouvi: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Foi para lá que eu corri.
Quando mais nada fazia sentido, foi para lá que eu corri. Quando mais nada dava certo, foi para lá que eu corri. Porque eu queria verdadeiramente ser convertido de criatura para filho de Deus. Convertido de uma pessoa que contemplava o culto para alguém que adora, que faz parte do culto. De alguém que vinha à igreja para ser alguém que é igreja, que sai porta fora, dizendo: olha, breve Jesus voltará. Pastor, finalmente, que identidade é essa que o Senhor falou tanto? De ser filho, de ser fiel. Nós não somos órfãos. Deus maravilhoso e santo, nós queremos te louvar e agradecer, Pai, por essa verdade. Te louvar e te agradecer, Senhor, por tão grande milagre. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós te louvamos, Senhor. Te louvamos porque aprove a Deus Pai, um Pai amoroso, um Pai providencial, um Pai querido, dar seu único Filho. Aprove a Deus Filho, Jesus Cristo, entregar-se a si mesmo, nascer em uma manjedoura, nascer de uma forma humilhante, e ali, naquela manjedoura, fazer acontecer, Pai, o grande milagre. O milagre de uma criança que era 100% homem e 100% Deus. Crescer como um adolescente sem pecado, um jovem sem pecado, um homem que na sua maioridade, aos 30 anos, iniciou seu ministério. Nos próximos 3 anos, transformou o mundo. E nisto conhecemos o amor de João 3,16. Que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Gastar a nossa vida. Acreditar no milagre do Senhor. Ora, porque a fé é a certeza de coisas que não se veem, a firme convicção de fatos que ainda não aconteceram, mas nós não somos como aqueles que estão lá fora. Nós não olhamos com olhos naturais, nós olhamos com os olhos da fé, e por isso te pedimos nessa noite: transforma nossos olhos, transforma nossa boca, nosso coração, nossa mente. Muda, Senhor, muda o que deve ser mudado. Converte nossa vida, Senhor. Tua igreja seja conhecida, Senhor, na cidade de Tupã, como um lugar, Senhor, onde é pregado o Teu Evangelho, onde é falado a verdade do teu breve retorno, onde é exposto aqui a Tua Sagrada Escritura, Senhor, de forma simples, forma singela, porém poderosa para salvar. Salva nossas famílias, Senhor. Salva a nossa cidade, nós te pedimos. Salva, Deus, em nome de Jesus, Pai, nossos governantes. Salva, Senhor, as autoridades dessa cidade. Sê conosco, que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.